Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, Shivas e Shaktis, espero que vocês estejam bem. Hoje eu liguei aqui a câmera pra gente conversar um pouquinho sobre prazer feminino. Esse assunto é um assunto que, na verdade, acabou sendo muito requisitado ao longo dos anos aí. Não era uma coisa que a gente falava muito e de repente as pessoas começaram a falar muito sobre prazer feminino e de repente, enfim, hoje a gente vê muitas pessoas fazendo isso e revistas e sites e blogs e lugares e pessoas trabalhando com o assunto prazer feminino e isso é muito legal, é muito importante porque tem uma defasagem aí na história, né? O prazer feminino era uma coisa que era negado, né? Era negado durante muito tempo na história. Então tem uma defasagem aí que a gente precisa corrigir. É importante a gente falar sobre isso sim, né? Então esse assunto, na verdade, começou a ser muito requisitado aqui no meu perfil, porque, na verdade, eu sempre falei mais com homens, tanto que o meu primeiro curso online foi sexo tântrico para homens hétero, né, para os homens aprenderem a dar prazer para suas mulheres. Indiretamente eu estava falando do prazer feminino, mas falando com homens. Mas aqui, nesse perfil, tem muito mais mulheres e tem muito mais mulheres interessadas em saber sobre o tema, né? E é isso. Os homens interagem bastante também, mas os homens não... Aquela coisa, né? A gente sabe que homem não cuida tanto da saúde quanto as mulheres. Isso é uma questão cultural também. A mulher sabe que tem que todo mês ir no ginecologista fazer exames de rotina. E o homem mal sabe o que é um urologista. Então a mulher, ela acaba ficando mais preocupada com a sua condição, com o seu prazer, do que o homem. Até porque o homem já tá mais acostumado no que é o prazer pra ele, mas eles se enganam, vocês se enganam porque o prazer masculino é muito limitado, como vocês conhecem. Se vocês se colocam à prova de tentar experimentar um prazer mais expandido, vocês vão ver que tem muito mais coisa aí no fundo dessa caixinha, né? Que não é só esse orgasmo. Outro dia eu fiz um vídeo falando sobre orgasmo múltiplo para homem, que existe e é super possível. E os homens, alguns homens falaram que isso era impossível, que não existe orgasmo múltiplo para homem. E eu falei, você se engana. Ainda falaram que eu não estava no lugar de fala para falar isso. Que homem pode... Porque eu não tenho pênis, então eu não posso falar isso. Mas eu não preciso ter um pênis para eu ver, né, na minha frente, que eu já vi vários homens tendo orgasmos múltiplos na condição dos atendimentos tântricos, na condição dos grupos tântricos, né? E talvez os meus parceiros aí, não sei. Mas enfim, é possível sim, tá? Vocês que não têm tanto essa busca. Então, na verdade, as mulheres começaram a requisitar que o assunto fosse voltado mais para o prazer feminino e eu acho digno. Tudo bem, falei tudo isso pra falar que a gente vai falar sobre o prazer feminino. E eu queria já colocar aqui, geralmente a gente pensa que o prazer feminino e o masculino também, a gente pensa que o prazer sexual, ele tá conectado com a região genital, né? Então, a gente pensa que a atividade sexual tá acontecendo quando a genital está envolvida no negócio. Ou envolvida, né? Não precisa nem você tá pegando, mas se você tá tendo excitação genital, significa que isso é um ato sexual. E outras coisas não. Por exemplo, uma troca de energia, por exemplo, uma meditação em dupla, alguma coisa voltada para as práticas tântricas, pode ser super sexual também e não envolver genital, né? Então, o que eu queria falar sobre o prazer feminino? É isso, né? O prazer feminino, assim como o masculino, não está concentrado na yoni, na pepeca, né? O prazer, ele é muito maior do que isso. E o prazer começa muito antes de chegar lá, na região genital. Eu já falei disso algumas vezes, né? Mas eu acho que é importante porque o corpo, fisiologicamente,
produz hormônios durante o processo de gestação, né? Então, não é porque você... existem vários tipos de excitação, né, também. Várias formas de você se excitar. Você pode se excitar psicologicamente, vendo uma imagem, e só porque você vê essa imagem você já ficar excitado, excitada. Você pode se excitar por causa de contato físico. Então, né, você não estava pensando em nada, mas o contato físico fez você se excitar. Então existem várias formas dessa excitação começar, mas a excitação, independente de por qual meio ela veio, é quando o seu corpo começa a produzir fisiologicamente sensações e hormônios relacionados ao prazer. E isso é muito importante, né? Por quê? Porque isso faz o motorzinho do corpo se esquentar para que o ato sexual aconteça. O que acontece muito com as mulheres, muitas vezes, é que as mulheres não têm tempo suficiente para que esse motorzinho se aqueça e ela vá para o ato sexual. E o que acontece é que muitas mulheres começam a ficar sem lubrificação durante o ato sexual, sem vontade mesmo, e aí isso começa a gerar uma série de problemas que algo que poderia ser tranquilo de resolver, se você tem essa consciência, começa a se tornar algo muito mais complexo. Por exemplo, a mulher começa a achar que ela tem algum problema, o homem começa a achar que a mulher tem algum problema, a mulher começa a achar que tem vaginismo. Pra quem não sabe, vaginismo é quando a musculatura da vagina não relaxa e aí a penetração fica difícil e a mulher acaba sendo machucada ou às vezes nem consegue transar. Muitas vezes acontece esse tipo de coisa e a mulher não tem nada, apenas o que aconteceu foi que, de repente, foi forçada ali uma penetração por conta dessa ideia de que o sexo ele acontece quando a genital está envolvida, né? Então eu acho que essa ideia precisa ser uma ideia quebrada, né? A gente precisa entender que existem várias maneiras do sexo ocorrer, né? Existem várias maneiras da excitação acontecer, né? E não é só quando você tá ali com a pessoa, carne e osso ao vivo, e que a genital já tá envolvida naquele momento que o sexo tá acontecendo, né? O sexo ele começa a acontecer bem antes, inclusive ele pode começar a acontecer bem antes no seu imaginário, né? Quando você começa a ver as coisas desse jeito, principalmente, né, eu tô falando aqui do prazer feminino, então principalmente para as mulheres, quando você começa a ver a questão do sexo, oi Mari, desse jeito, você entende que você já pode começar a se como que eu posso dizer, preparar, não é bem essa palavra que eu queria usar. Quando você percebe que o sexo começa bem antes de envolver a genital, você começa a entender como o seu corpo funciona e você começa a conseguir se conhecer mais, né? A conseguir se conhecer mais, e se conhecendo mais, provavelmente você vai conseguir se expressar melhor com o seu parceiro, com a sua parceira, né? Por quê? Porque você já tá acompanhando como funciona esse processo. Quando você chega no susto, isso em qualquer coisa, né, gente? Vamos supor, você tem uma reunião de trabalho. Se você se preparou antes, você já tá entendendo o que tá rolando ali, você já tá entendendo como é que vai ser as coisas, você já tá mais preparada, né? Agora, quando você chega no susto, né, você chega ali gelada, congelada. Você não esquentou, você não deu esse tempo, né, pro seu corpo. Então, por isso que eu acho que essa ideia é importante, né? Muitas mulheres falam assim, eu não consigo ter orgasmo com parceiro, eu só consigo sozinha e tudo mais. Ainda tô tentando entender clinicamente assim, né? Claro, falando em questões de psicologia e tantra, porque eu não sou ginecologista.
mas tentando entender por que, né? Eu acho que... E aí, muitas evidências que eu mesma tirei das minhas experiências, não pessoais, mas com clientes, com amigas, com mulheres, histórias e tudo mais. Muito tem a ver, eu acho que com esse processo de entender que o sexo não é apenas quando a genital está envolvida. O sexo já começa antes. Se o sexo já começa antes, muitas coisas já deveriam ter acontecido, entre aspas, ter acontecido antes, né? Tipo, a mulher fazer um esforço de começar a relaxar, conseguir relaxar para entrar naquela atividade sexual mais inteira, entende? Tipo assim, você chegou ali num date, você vai começar a ter uma relação sexual e você é uma pessoa que já tem dificuldade, certo? Não seria mais interessante se você, enquanto tá rolando um flerte, enquanto tá rolando, né, um toque mais suave, enquanto tá rolando algo que não envolve genital ainda, será que não seria mais interessante se você já começasse o seu processo de prazer ali? E não é um prazer genital necessariamente, não é um prazer estritamente corporal e físico. Tem outros prazeres aí, né, para acontecer. Relaxando, né? Sinalizando pro seu corpo que você tá num momento de descontração, de relaxamento, tá num momento de entrega, de se entregar, né? Em vez de ficar numa situação que você se sinta pressionada, né? Ou já preocupada, ou já, tipo, super se sentindo com compromisso de alguma, sabe? De ter que fazer algo, sabe assim? Tipo, quando a mulher já entra numa situação, né, de conexão com a preocupação de que ela tem que se mostrar afim, tem que se mostrar safada, sei lá, tem que se mostrar, entendeu? Tipo, se você já entra, né, nessa conexão com a pessoa sem compromisso nenhum, né, porque você tá sinalizando pro seu corpo que você tá entrando ali pra relaxar, pra se entregar, né, pra aproveitar, pra sentir, pra trocar. Você não tem compromisso. Inclusive, você não teria nenhum compromisso do orgasmo. Então, o corpo feminino, ele, né, na verdade, a psique feminina funciona diferente da do homem, né? Principalmente porque a gente sabe das diferenças em relação ao padrão de pensamento masculino e feminino, por uma construção, né, histórica e tudo mais. Mas mesmo assim, né, então não adianta, então somos diferentes. Não importa nem, né, tipo, por que exatamente. Mas tem uma diferença aí. O homem, ele responde mais facilmente. Talvez ele não precise, né, disso que eu tô falando. Alguns sim, tá? Homens que sofrem com problemas de ereção... Dei uma engasgada. Homens que estão sofrendo problemas de ereção, eles precisam disso que eu tô falando pra vocês. Nos meus atendimentos, eu atendo bastante homem, né? Nos meus atendimentos, eu pego muitos homens que vêm relatando problemas de ereção bem profundos, viu? E o que acontece é que
O que eu vejo? É isso, a pessoa indo para um espaço que era para ele se entregar, relaxar, aproveitar, curtir e talvez envolver genital. Tipo assim, o sexo ele pode estar acontecendo ali nas entrelinhas de outra maneira, na fantasia. Não necessariamente ele vai acontecer na genital. Mas aí já fica aquele compromisso. Entendeu? O homem precisa ficar com o pau ereto, a mulher precisa da lubrificação, porque, né, senão ela vai ter a vagina machucada na hora da penetração. E aí começa a entrar nesse loop de preocupação misturado com precisa cumprir um papel e um compromisso que não se aproveita nada, inclusive pior, acontece isso, né? Os caras por várias vezes passando por dificuldade de ter ereção, sendo que a pessoa não tem nada, não é nenhuma doença, não tá acontecendo nada, né? E no caso, a mulher também, às vezes não é um vaginismo. Às vezes não é um vaginismo, às vezes não é, às vezes não, a maioria das vezes, né? Eu recebo os relatos das meninas assim, eu não consigo, isso é muito frequente, eu não consigo ter orgasmo, nunca consegui, às vezes eu consigo sozinha, mas com parceiro eu não consigo, principalmente com parceiro eu não consigo. Por que será? Eu vou jogar essa pergunta. Por que será que sozinha a mulher consegue? Por que será, gente? Eu só vejo uma resposta. Se vocês tiverem outra, vocês me falam. Mas eu só vejo uma. Por que sozinha a mulher consegue? Porque ela não tem compromisso com nada. Entendeu? Ela tá totalmente relaxada. Tem umas que nem sozinha conseguem, porque ainda na cabeça delas, na mente delas, elas estão falando que elas têm compromisso com alguma coisa. A religião, crenças que limitam ela de sentir prazer, vergonha, medo, etc. Mas é tão frequente, por que será? Né? Tipo assim, é isso. Eu só vejo essa possibilidade, né? Com um homem, você... ou com um parceiro, uma parceira, enfim, com outra pessoa, a mulher acaba, se sentindo sobrecarregada nessa perspectiva de estereótipo, né? Tem que parecer, tem que acontecer, tem que fazer, tem que isso, tem que gozar. Às vezes a mulher sabe que não vai gozar e já tá... Na verdade, a preocupação dela é como ela vai fugir fingindo um orgasmo. Como ela vai fingir o orgasmo? Já é essa, porque ela já sabe que não vai dar, só que ela não quer demonstrar. E aí, entendeu? Gente, que loucura. Eu acho uma loucura. Eu acho uma loucura porque seria muito simples resolver isso, né? Quanto mais você finge orgasmo, mais problemas você vai criar pra você mesma, né? Gente, e assim, fingir orgasmo pra sair dali da coisa do sexo que você não tá gostando, furada. Mas você sinaliza pro seu corpo que é o seu jeito de transar, você não vai sentir mesmo. Quanto mais você conseguir falar, né? Não é cagação de regra, é isso que eu tô fazendo aqui, tá, gente? Eu trabalho com casais, homens e mulheres há 11 anos, tá? Com tantra. Eu tô falando a partir dessas experiências. É transformador quando uma mulher consegue falar que... Quando uma mulher consegue não fingir o orgasmo e quando uma mulher consegue sair do ato sexual sem falar que gozou, mesmo que não tenha gozado, é transformador. Porque, inclusive, ela tá avisando pro corpo dela assim, ó. Gata, você não gozou. E aí? Tá tudo bem? É isso aí? Você tá legal com isso? Não. O que você tá sentindo? O que você tá sentindo? O corpo vai fazer esse movimento. Frustrou? Tá frustrada? Então, frustração. Vou ter que cuidar disso.
Agora, quando você mente, você tá mentindo até pra você, né? Tipo assim, ai, gozei pra sair da situação. O cara não ficar chateado, sei lá. Cara, você pode simplesmente falar: pra mim, deu, cansei de transar. A gente se vê outro dia. Depois a gente continua. Eu cansei, não tô com vontade, perdi o desejo, perdi. Mulher também brocha, cara. Tá tudo certo. Perdi a vontade, tá? Outro dia a gente continua. Ai, mas você não vai gozar? Não, não vou gozar, não quero. Não tenho compromisso de gozar. Não tenho esse compromisso. Sabe? Tá tudo certo. Tipo assim, eu faço isso sozinha se eu quiser. Né? E se eu quiser gozar com você depois, aí eu te aviso e a gente tenta, sei lá. Sai, né, do ato sexual. É muito raro você ver um homem que falou que fingiu orgasmo pra sair de uma situação de sexo. É muito raro. Eu só ouvi isso talvez umas 2 vezes na minha vida. Tem mais, eu sei que tem. Mas é muito mais raro do que as mulheres, obviamente. Né? E não é à toa, né, gente? Peraí, as coisas não estão descoladas assim. Tipo, então, por que a mulher mente mais? Será que é porque ela é mais louca? Não, é porque ela tem menos orgasmo do que os homens. Mais dificuldade do que os homens. Por isso que ela finge mais. Se os homens tivessem tanta dificuldade de ter orgasmo quanto as mulheres, os homens fingiriam também. Né? Mas por que as mulheres têm mais dificuldade? É do nada, aleatório? Aconteceu? O que foi que aconteceu? Aconteceu que a repressão sexual em relação à experiência feminina, experiência sexual feminina, ao próprio corpo, né? E tudo isso é maior direcionado para as mulheres do que direcionado para os homens. Entendeu? Não é aleatório, né? Isso tá introjetado, isso tá imprimido na gente. Então, a gente fazer esse esforço de pensar sobre isso, né, de trazer ideias e de tentar iluminar essas ideias aqui, é justamente para que as mulheres consigam fazer isso com elas mesmas, né? Fazer isso o quê? Fazer um esforço em busca do seu autoconhecimento. Um esforço em busca do seu autoprazer, que vai ajudar muito que ela tenha prazer com o parceiro ou parceira, né? Ou acompanhada. Um esforço que a mulher, infelizmente, tá? Não tem muito pra onde correr, pra onde fugir, não. Infelizmente é um esforço mesmo. E que só a própria pessoa pode fazer por si mesma. No TikTok, muitas meninas falando assim: me ensina, como faz? Me ensina. Não tem como fórmula mágica, gente. Eu fiz várias lives aqui falando da estrutura da Yoni, falando, né, como que é a estrutura da Yoni, do clitóris, onde você toca, o que você pode fazer, como que você faz, pega o espelho e tanani, tananana. E é isso. É um esforço, é um puta de um esforço em direção ao seu autoconhecimento. Aí sim você vai estar mais exigente. Porque aí você já não vai aceitar qualquer coisa. Você não vai pro ato sexual e vai falar assim: vou dar uma fingidinha aqui pra dar uma fugida desse cara, né? Vou fingir. Você não vai mais fazer isso. Você já vai ter mais capacidade de falar: não rolou, não aconteceu. E tá tudo certo, né? Você não vai, tipo, crucificar o cara. Não é culpa dele também. É só realmente, tipo, às vezes não deu match a química ali, gente, entendeu? Isso também é muito de match, né? Orgasmo. É muito ter dado match mesmo. E assim, não é beleza exterior, não. Não adianta beleza exterior. Gente, vou falar por experiência própria, tá? Vai esperando Vai esperando beleza exterior pra ter orgasmo. Tô um pouquinho o gato, mas aí eu vou deixar a live gravada no IGTV, tá? Vai esperando que a beleza exterior vai fazer você gozar, seja você homem, mulher ou outros, que você vai ver que não tem nada a ver.
tem um match que acontece que é só... É uma questão corporal e física mesmo, entendeu? Então, assim, eu vou começar a trazer de novo o Lingam e a Yoni pra gente começar a fazer as manobras tântricas da vagina e do pênis. Inclusive para vocês, meninas e meninos, aprenderem a se fazer os toques tântricos, porque dá. Claro que você não vai se terapeutizar, né? Você vai fazer só pra, tipo, se divertir e passar por um processo de autoconhecimento mesmo. Tá bom? Então, gente, é isso. Eu vim, na verdade, trazer essas questõezinhas aí sobre o prazer feminino, que as pessoas pedem muito e é muito requisitado esse assunto, ainda bem. E aí eu volto, acho que segunda-feira com as lives, e eu volto com a Shania e com o Lingam pra gente aprender manobras tântricas, tá bom? Vejo vocês na semana que vem.